Transmissão iniciada. Olá a todos, feliz sábado, paz e graça a todos. É um dia de muita alegria, um sábado deleitoso, um sábado que estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar, para discutir, para falar da palavra de Deus, ok? Hoje o tema ele não é um tema que eu gostaria de trazer, mas é um tema que eu me sinto impelido a trazer. Eu poderia falar sobre o amor de Deus, sobre como Deus salva, como Deus resgata, como Deus perdoa pecados, vários outros temas que são muito chamativos, mas que às vezes a gente precisa chamar o pecado pelo nome, ok? A mensagem de hoje ela tem um peso. Eu me sinto muito na responsabilidade. De verdade, eu não queria, mas eu acho que é necessária. Eu acho que é necessário. Pela introdução aqui, vocês já imaginam, às vezes, o quão desconfortável é algumas temáticas, mas que é importante, ok? Nesses últimos dias, mais importante do que as crenças é a santificação. Eu sou um pecador, mas eu tenho procurado do fundo da minha alma ser uma pessoa que está se santificando diariamente, uma pessoa que muda as músicas que ouvem, os pensamentos, os olhares, a alimentação, uma vida mais íntima com a palavra de Deus, uma vida de oração. Gente, sem santificação, ninguém, absolutamente ninguém verá Deus. Isso não é, isso é ponto, ok? É consenso. A própria palavra ela declara isso, que sem santificação ninguém verá Deus. Então, o mais importante de tudo é que a gente tenha as vestes limpas, vestes brancas para aquele grande dia, ok? A introdução do tema é essa. Eu vou compartilhar minha tela. Meu computador sempre trava na hora de compartilhar, né? Vamos ver aqui só um segundinho. Todos aqui conseguem ver a minha tela, né? Sim, Maravilha. O título desse sermão basicamente é Carnes Puras e Imundas, um princípio divino para o seu povo. Então, hoje o sermão ele será um pouco diferente. Normalmente eu, Gabriel, eu gosto de sermões mais expositivos, sermões que você pega um texto, um capítulo e você destrincha esse capítulo inteiro e expõe ali. Mas o sermão de hoje ele é um sermão mais temático, é um sermão que tem um aspecto mais de estudo bíblico. Hoje a gente vai pegar várias passagens do Antigo, do Novo Testamento, dos profetas, das profecias de Apocalipse para a gente fechar e concluir acerca dessa temática, ok? Então, é isso. Bom, para compreendermos esse assunto, a gente precisa voltar ao primeiro livro da Bíblia. A gente conhece como Gênesis no português, né? Mas no hebraico, os judeus, eles têm o quê? Eles têm por nome a primeira palavra, ok? Então, veja, Gênesis em hebraico quer dizer Bereshit, que significa no princípio, ou princípios, né? É bem comum na tradição judaica, das pessoas que escreveram a Bíblia, eles usarem essa questão da primeira palavra. Então, Gênesis no princípio, ou princípios, Êxodo, Shemot, ou nomes, Levítico, Vaikra, chamou, e Deuteronômio, Devarim, palavras. Ok? E aí eu vou passar o primeiro PowerPoint, né? Princípio, gente. Os grandes princípios de toda a história da redenção se encontram no livro de Gênesis. É o livro que eu mais li na minha vida cristã. Esse livro aqui eu já li, eu não sei quantas vezes, mas eu li ele de inteiro, assim, algumas vezes. E todos os grandes princípios estão aqui, ok? É aqui que Deus estabelece o casamento,
em Gênesis 2, a primeira instituição, juntamente com o sábado, é o casamento. Ele também estabelece o sábado. A gente tem a questão do pecado que entra no mundo, do plano da salvação, dos sacrifícios, e também hoje a gente vai ver que é no livro de Gênesis que é colocado a questão de animais puros e impuros. Se não compreendermos os princípios apresentados em Gênesis, dificilmente entenderemos corretamente muito dos ensinos que são desenvolvidos no restante das Escrituras. Então, é em Gênesis, galera, que Deus ele coloca esses princípios. Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Apocalipse, a gente vai ter 80% do livro de Apocalipse são referências ao livro de Gênesis. Por exemplo, quando João fala de Babilônia, ele está se referindo a Babel. E tantas outras referências que a gente tem como a gente tem citado lá em Gênesis. Ok? Então, podemos passar aqui adiante. E o primeiro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem é um texto que está em Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, verso 1 a 5. Então, o panorama de Gênesis é o quê? Deus, ele está muito triste com o mundo, com o ser humano que ele criou. O capítulo 6, ele fala que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Porque ele olhou para o coração do homem e ele percebeu que o coração do homem era continuamente mal, totalmente corrupto. De tudo que o ser humano pensava era mal. Ele declara então de que ele vai enviar um dilúvio para exterminar com todo mundo, mas nessa época havia uma família de justos, que era a família de quem? A família de Noé. Ele pede então para que Noé construa uma arca. Essa arca, gente, embora o texto e a história fala que muitos animais entraram na arca, mas o intuito era que as pessoas entrassem, não era que os animais entrassem. E o capítulo 7 de Gênesis, de Bereshit, né, dos princípios, ele vem tratar exatamente disso, tá bom? Então eu vou ler aqui a partir do verso 1 até o verso 5. Na minha Bíblia, ela tem o título Noé e sua família entram na arca. Esse título ele não é inspirado, ele não está no original, mas o tradutor ele colocou o título. E o que é inspirado está aqui. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Por quê? Porque eu tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Não era justo diante daquela geração. De todos os animais limpos, tomarás para si 7 e 7. Em algumas outras traduções está falando 7 pares. Na minha tradução está falando 7 e 7. Macho e fêmea. Mas dos animais não limpos, ou seja, dos animais imundos, impuros, 2. Apenas 2. Um macho e uma fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, ou seja, 7 pares, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre toda a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. E Noé fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Percebam, amados irmãos, queridos irmãos do meu coração, aqui Noé constrói uma arca e talvez o maior testemunho que ele vai ter, eu até coloquei isso nessa imagem aqui, são os animais involuntariamente entrando na arca. O mundo não acreditava que viria um dilúvio, aliás, nunca havia chovido, né? Durante muito tempo, 120 anos, Noé ele construiu essa arca
zombado. Ah, isso aí é um louco. É um louco. Imagina, chover. A gente nunca viu chuva. Isso nunca vai acontecer. E o maior testemunho para os incrédulos foi o milagre de Deus o quê? Conduzindo esses animais voluntariamente para dentro da arca. Então aqui já foi um milagre. E um outro aspecto que, na verdade, é o aspecto que eu chamo a atenção é o quê? É de que aqui em Gênesis 7 já tinha uma distinção entre animais limpos e impuros. Muitas pessoas acham, e é um argumento que eu já vi isso várias vezes, de que essa distinção ela começou com Moisés lá em Levítico. Não, negativo. Em Gênesis, a gente tem mais que evidências, ainda que não exista a lei no sentido escrito, mas a gente já tem uma evidência do quê? De que Noé, ele já fazia a distinção do que era imundo e do que era limpo. Concordam comigo? 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Um outro aspecto, a Bíblia, ela não. Isso aqui tá, é uma inferência que a gente faz. 40 dias e 40 noites. Ele não tinha contato com a terra, ele não tinha contato com a plantação, ele não tinha contato com a terra. Muito possivelmente, e aí muito possivelmente, parte desses animais eram o quê? Eram animais que serviram de alimentos, uma outra parte pode ter servido de sacrifícios, mas o que fica muito evidente, muito claro, é de que em Gênesis, no princípio, Deus ele já tinha estabelecido o que era um animal imundo e do que era um animal puro. No capítulo 8 de Gênesis, eu deixei aqui também o texto. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Edificou Noé um altar ao Senhor, Yahvé, que é o tetragrama sagrado, né? Ao Senhor Deus, a gente conhece como Deus. Tomou do quê? De todo animal limpo. Olha que curioso, gente. Então, sempre que Noé, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, veja, tudo muito antes da lei. Eles iam sacrificar um animal que representava quem? O cordeiro que seria morto. Esse animal, ele tinha que ser um animal. Gente, eu estou com o mouse aqui, vai ficar meio ruim a escrita, mas eu acho que dá para entender. Ele tinha que ser o quê? Um animal limpo. Poderia ele sacrificar um porco, como fez Antíoco Epifânio? Não. A instrução do nosso mestre, do nosso Criador, não foi essa. O animal, ele deveria ser um animal limpo. E isso aqui a gente vê bem claro de que Deus ele já tinha passado essas instruções do que era limpo e do que era imundo muito antes da lei, muito antes de Levítico, muito antes de Deuteronômio, né? Noé escolheu, ele não escolheu, aliás, qualquer animal para sacrifício. Quando a gente falava de sacrifícios a Deus, ele podia usar apenas animais limpos. Isso explica também porque havia um número maior de animais limpos. Muitos deles eram utilizados para preservação da espécie, para sacrifícios e possivelmente também para alimentação. Ou seja, antes mesmo da existência da nação de Israel, Deus já havia estabelecido uma distinção do que é limpo e do que é impuro. Essa distinção ela é muito clara, antes mesmo de a nação existir. Olha que curioso. Eu fico imaginando, gente, Gênesis é o livro que eu mais li, né? É o livro que eu tenho um apreço, um carinho muito grande por Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, capítulo 3 e 4 de Gênesis, é necessário um sacrifício. É necessário que Adão pegue o cutelo, uma faca, e molhe agora um animal. Gente, esse animal era um animal limpo. Eu acredito, aqui também é uma inferência, porque a Bíblia ela não vai declarar quando que foi passada essa instrução, mas eu acredito que ali em Gênesis 3, 4,
O próprio Criador, ele já deveria ter passado essa instrução. Ó, você vai sacrificar um animal, tem que ser um cordeiro, tem que ser uma ovelha, tem que ser um animal limpo. Vamos avançar? Então, voltando aqui. Deixa eu fechar essa. Aqui tá tranquilo, todo mundo consegue me observar, né? E aqui, o que ficou assim? Os riscos, né? Tá, vamos lá. Então, muito tempo depois, a gente chega em Levítico, capítulo 11. Quando chegamos a Levítico 11, Deus ele não está criando uma nova classificação. Veja, não é um conceito novo, mas é um conceito já existente. Olha que legal. É um conceito que já é existente, mas ele faz o quê? Ele vai detalhar algo que já existia. Detalhar algo que já existia desde os tempos de Noé. Perceba que Noé já sabia o que era animal limpo e imundo. Possivelmente Adão também sabia o que era limpo e imundo. E agora em Levítico 11, Deus ele faz o quê? Ele classifica, né? E aí você pode perguntar, mas por que Deus fez isso, gente? Na matéria de história e no curso de história, você vai perceber, tem uma parte de algumas sociedades transmitem o conhecimento de forma oral. A gente vê muito isso no continente africano. Até nas Américas também, a gente tem poucos registros, antes de 1500, por exemplo, de forma escrita. Então, a gente tem muita cultura, muita tradição oral. E tem um problema muito grande da oralidade, que é o quê? É aquele famoso telefone sem fio. Então, a informação ela é de um jeito aqui, ela já muda um pouquinho quando passa para outro, aí vai mudando, vai mudando, vai mudando, quando ele chega lá na outra ponta, essa informação ela está totalmente distorcida. Um dos motivos que me leva a crer, e isso também faz muito sentido, é de que Deus ele pede, ele detalha, ele especifica para quê? Para que não haja mudança. Veja, eu não sei quando que Levítico 11 foi escrito, eu não tenho essa informação precisa, mas 2000 anos depois da ressurreição de Cristo, a gente está aqui, precisamente está lá. O texto, o princípio bíblico, ele está lá. Então, veja, a escrita, né, até mesmo os 10 mandamentos e a Bíblia Sagrada, ela tem esse sentido do quê? De preservar algo, de não deixar isso ser alterado. Se fosse de boca a boca, poderia ser muito fácil alterado, né? E aí, quando você escreve, você preserva. Então, para a gente focar aqui, Levítico 11, ele não cria uma nova classificação, mas ele detalha e ele faz com que isso não mude, ok? A lei dos alimentos revela também o cuidado do Criador com o seu povo. O Deus que criou o ser humano também sabe o que contribui para a sua preservação. Então Deus ele coloca o quê? Ele coloca ali o que é melhor para o ser humano, né? Da mesma forma que quando você compra um carro, né? Eu tenho meu carro velho aí de 2001, em breve a gente pretende trocá-lo, mas quando você compra um carro, vem um manual de instrução, não vem? Ó, você vai usar o óleo lá 5W30, 10W40, 20W50, que nem existe mais o 2050, é de carros antigos. Por quê? Porque o criador daquele veículo, ele sabe exatamente o que é melhor para aquele veículo, ele que foi projetou. Quanto mais o criador do ser humano. Então, veja, Deus, ele sabe exatamente o que é melhor para mim, o que é melhor para minha esposa, para minha filha, para você, o que é melhor para cada um de nós. E ele coloca, então, essa classificação muito, mas muito clara do que é um alimento puro e um alimento que não é puro. Ok? Aqui ele não vai permitir eu marcar mais, eu acho, né? Não, não vai. Então, vamos lá. Vamos prosseguir um pouco, né? Então, até aqui, tranquilo, né? Deixa eu fechar o... Ah, e o limpo ficou aqui. Eu não sei como que eu apago isso, mas enfim, né?
Um segundinho, gente, que com a marcação aqui, eu marquei com o lápis ali, não, eu não sei como que eu removo isso aqui. Limpar todos os desenhos. Enfim. Ah, tá. Ah, maravilha. Descobri aqui como que apaga. Bom, vamos avançar. Então, a permanência do princípio nas Escrituras. Como que isso permanece nas Escrituras? O livro de Isaías reafirma essa distinção. Isaías descreve um povo rebelde que, ao invés de obedecer à palavra de Deus, mistura práticas pagãs com a religião. E aí, quando a gente abre em Isaías 65, é um texto bem conhecido, né, dos irmãos, a gente percebe o quê? Em Isaías 65, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Quase não chega lá, né? Isaías 65, versos 4 e 5. Diz assim, ó: Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre sepulturas e passa as noites junto a lugares secretos. Povo que come carne de porco. Aqui ele cita o porco, né? Carne de porco tem caldo de coisas abomináveis em seus vasos, que dizem: fica onde está e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo que tu. Este povo, são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia inteiro. Então, o Criador ali no livro de Isaías, do povo dele mesmo, ele falando ali, ele fala que é algo que irrita-o continuamente. Um povo que, além de fazer sacrifícios, tinham alimentos impuros dentro de seus pratos, né? O interessante é que essa profecia, por exemplo, ela foi escrita muitos séculos depois de Moisés. E a gente continua percebendo que o Criador ele continua chamando esse alimento de abominável, demonstrando assim que o seu conceito sobre esses alimentos ele não havia mudado de maneira alguma, né? E aí quando a gente avança mais um capítulo para Isaías 66, a gente tem um panorama do juízo final. A expressão utilizada em Isaías é o dia do Senhor. A gente tem duas situações em que vai se utilizar essa expressão dia do Senhor. A primeira situação é que o dia do Senhor pode se referir ao sábado, o dia do Senhor. Então, por exemplo, a gente tem Apocalipse 1:10, Êxodo capítulo 20, verso 4, 8 em diante. A primeira situação é essa, quando Deus ele se refere ao sábado, que é o dia do Senhor. E a segunda situação é o dia do juízo final, o dia de prestação de contas. Um dia em que todos nós, eu, você, minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, todos nós vamos um dia prestar contas perante o dia do Senhor, o dia do juízo final. E aí, o verso 17 de Isaías 66, deixa eu ver se eu tenho isso aqui no material aqui. Isso, eu tenho sim. O verso 17, ele declara assim, ó: os que se santificam e se purificam. Opa, calma aí que tem. É isso mesmo. Os que se santificam e se purificam no jardim, uns após outros, e os que comem carne de porco e abominação e o rato, juntamente serão consumidos, assim diz o Senhor. Então veja, muitos anos depois, muitos séculos depois, falando acerca do último dia do juízo final, Deus ele declara de que muitos desses povos aqui que comiam a carne de porco
seriam o quê? Seriam consumidos, né? É, é algo abominável. É algo abominável. O sermão de hoje eu não vou abordar essa expressão abominação, toebá, do hebraico, mas toebá, abominação, é algo que é incompatível com a santidade do Senhor Deus. Algo que se, algo abominável que se apresenta perante o Senhor Deus é automaticamente exterminado, fulminado, porque é incompatível. A gente tem pecados e pecados abomináveis. Todo pecado resulta em morte, mas a abominação ela é muito pior do que um pecado comum. E quando o Criador ele fala, muitas vezes no Antigo Testamento, né, no Taná, ele usa essa expressão abominação para se referir à carne de porco, ok? E não somente a carne de porco. Eu estou falando exclusivamente do porco hoje porque é o que mais está fácil, né? Tem presunto, tem o bacon, tem. Hoje parece que é bem comum, mas há todos os alimentos que não fazem parte de alimentos, não são alimentos, ou não foram projetados para serem alimentos. A gente vai ver isso em Paulo. Paulo ele também vai usar essa questão de alimentos que foram criados por Deus e alimentos que não que o povo come, mas não é alimento. Maravilha? Vamos lá. Então, prosseguindo, né? O próximo texto que eu separei aqui é o texto que está lá em Atos, capítulo 10 do livro de Atos. Inclusive, é um texto bem utilizado, né, no mundo aí evangélico, vamos falar assim, que qual que é o contexto aqui, né? Cristo ele já tinha ascendido ao céu, os discípulos estavam naquela dúvida se deveriam pregar ou não a gentios, e Pedro, ele então, agora ele tem uma visão, em Atos capítulo 10. Ele tem uma visão. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui para a gente ler. E essa visão, ele vê um lençol com vários animais, né? Com vários animais. Animais imundos, animais impuros, vamos falar dessa forma. E uma voz fala, mata e come. Não consideres abominável aquilo que eu santifiquei. Então, muitos cristãos, principalmente, eles usam esse verso para falar que Pedro, ó, ele teve a visão, onde tinha animais impuros, possivelmente o porco estava ali no meio, ele falou, mata e come. E olha que curioso, no verso 14, aliás, ó, vamos ler os versos anteriores, né? Ó, e tendo fome, verso 10, Atos capítulo 10, verso 10. E tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam, no caso o alimento, sobreveio um arrebatamento dos sentidos. E viu ele o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, na qual havia todos os animais quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro responde: De modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma que seja imunda. Pedro, quando ele recebe essa ordenança, esse verbo, essa ação, mata e come, a resposta imediata de Pedro é: jamais, de maneira alguma, eu jamais comi coisa alguma imunda. Veja, Pedro ele reafirma que mesmo após a ressurreição de Cristo, ele não comia, ele continuava não comendo nada que fosse imundo. E aí a voz ele fala pela segunda vez e disse: Não faças tu comum o que Deus purificou. A minha tradução ela tá incorreta, né? Deixa eu avançar aqui. E aí no verso 28 é dado essa explicação. O 28 e também o 34. O verso 28 diz assim, ó: E disse-lhes
Vós bem sabeis que não é lícito a nenhum homem judeu ajuntar-se ou chegar a um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame de comum ou imundo. Então veja, quem eram os animais imundos ali da visão de Pedro? Era o homem, era o gentil, era o ser humano que não era judeu ali de nascença. Esse era o impuro. E o verso 34 ele reafirma isso. O verso 34 ele fala assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, quando você vê muitos evangélicos, vamos falar assim, falar, não, capítulo 10 está liberado, a gente pode comer o bacon, pode comer o presunto, a calabresa, tudo que Deus ele proibiu. Veja, a visão não era sobre alimento, poder comer ou não, era sobre pregar a gentios. O texto, ele é muito, mas muito enfático sobre isso, né? Percebam um detalhe, esse episódio ele acontece muitos anos depois da ressurreição de Cristo. Se Jesus tivesse abolido a distinção entre animais puros e limpos durante o seu ministério, certamente aqui Pedro ele saberia. Então veja, esse é um dos episódios que aconteceu após a ressurreição, e se a visão ela falasse de alimento, certamente Deus ele aproveitaria para falar ali também dessa situação. Não, tá tudo liberado, mas não. Contudo, sua reação demonstra, a reação de quem? De Pedro, demonstra que ele, mesmo após a ressurreição do Messias, ele continuava observando essa clara e ininterrupta distinção. Então veja, mesmo após o Messias crucificado, ressuscitado, ao lado direito do Pai, ele continuava o quê? Observando essa distinção do que era puro e do que era impuro. Ok? Vamos para Paulo, então? Gente, aqui, na verdade, esse sermão, que é mais quase que um estudo bíblico, eu não vou analisar todos os textos acerca desse tema, porque a gente não tem tempo hábil. Eu peguei alguns pontos para a gente não perder muito tempo, né? Já está quase uma hora aí de sermão, então, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, deixa eu ver, capítulo 4. Eu tô com várias janelas abertas aqui, às vezes eu tenho que ficar alternando. Ó, 1 Timóteo 4 também é um texto bem conhecido de todos nós. Bem conhecido de todos nós. Eu vou ler aqui, tá bom? É rápido. 1 Timóteo 4, Paulo alerta que nos últimos dias surgiriam doutrinas de demônios. Basicamente, essas doutrinas, ele cita duas coisas aqui. A proibição do casamento. Então, você está proibido de casar, você é líder religioso, você não pode casar. Embora esse líder, muitas vezes, ele dá conselho familiar, mas ele nunca teve, né, uma esposa. E ele também ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, né? Agora a leitura do texto. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Olha a expressão alimentos que Deus criou para os fiéis. Quais alimentos que Deus criou? Foram todos? Da mesma forma que você vai numa plantação, você come todas as plantas foram criadas para esse objetivo, para esse fim? Não, né? Ele continua. Porque toda criatura é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações
de graça. Observe que Paulo não diz que todo o alimento existente foi criado para alimentação humana. Ele fala o quê? Ele fala dos alimentos que Deus criou para esse propósito. Então, veja, tem alimentos que é para esse propósito e tem outros que não são para esse propósito. A própria palavra de Deus já define quais alimentos são e não, e quais não são. E essa definição, ela está lá, tanto em Levítico, capítulo 11, quanto em Deuteronômio, capítulo 14, ok? Capítulo 14 de Deuteronômio e Levítico 11. Aqui a palavra, ela define quais alimentos é bom para o ser humano e quais alimentos não são bons para o ser humano. Gente, eu acredito do fundo da minha alma que mesmo um cristão que não tem luz desse conhecimento, Deus ele pode usar porque ele está na ignorância. Então você tem muitas pessoas que são verdadeiramente cristãs e que não conhecem sobre esse tema. Mas uma vez dada a luz a essa questão, de verdade, eu acho que a gente tem que pôr, a analisar, a refletir, a pensar o que que Deus ele quer para a nossa vida, o que que a palavra ela diz, né? Porque não tem como a gente se santificar colocando dentro do nosso corpo, dentro do Espírito Santo, dentro do templo do Espírito de Deus, alimentos que Deus não permite. Compreende? A gente poderia falar, eu realmente tive que limitar muito esse sermão, porque, gente, a gente tem vastos materiais a respeito. A gente tem o Messias expulsando o demônio e jogando numa manada de porcos. Gente, por que de tantos animais existentes, por que tem que ser justamente o porco? A gente tem relatos históricos de Macabeus. Ah, mas Macabeus não está no cânon bíblico protestante. Concordo, não está, mas é um relato histórico. De servos do Senhor que preferiram passar pela morte do que ingerir coisa imunda. A gente tem relatos, eu posso depois até trazer no grupo, se eles assim quiserem. A gente tem inúmeras evidências de que essa questão dietética, ela ainda permanece, ok? Vamos avançar? Gente, que vai dar meio-dia, o povo quer almoçar, eu sei disso, né? O último livro da Bíblia é o livro de João, Yohanan, né? João, ele viu a Cidade Santa, João, ele viu muitas coisas concernentes ao tempo do fim, né? Eu acho que dos profetas, ele foi muito agraciado por Deus, porque, cara, ele viu a nova Jerusalém descer do céu, ataviada com seu noivo, ele viu a queda de Babilônia, ele viu o milênio, ele viu tantas e tantas coisas, né? Mas perceba-se, em Apocalipse, olha a expressão que ele usa, Apocalipse 18, né? Apocalipse 18 diz assim, ó, e clamou fortemente grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda. Quase 100 anos depois da morte do Messias, olha a expressão que o apóstolo João ele vai se utilizar. Ele vai utilizar essa expressão, a caneta aqui não está funcionando, enfim. Ele vai utilizar a expressão toda ave imunda. Pressupondo que ainda havia, que essa distinção, ela ainda era pré-existente, ela ainda era existente. João utiliza a distinção entre animais limpos e imundos como uma figura conhecida dos seus leitores. O conceito, assim, ele permanece até o encerramento das Escrituras. A gente, então, e eu vou alterar minha tela aqui para vocês pegarem as minhas anotações. Só um segundinho. E aí, gente, já está finalizando, tá? Prometo. Prometo que está finalizando. Então, a gente tem mais ou menos isso, né? Um panorama geral. Em Gênesis, Deus distingue animais limpos e impuros. Em Levítico, essa distinção é registrada de forma detalhada. Em Isaías, Deus ainda chama de abomináveis animais limpos e impuros. Em Atos,
Pedro continua a demonstrar que essa distinção, ainda havia essa distinção, e explica que essa visão que ele recebeu se tratava dos gentios e não da alimentação. Em Timóteo, Paulo reafirma que existem alimentos que foram criados por Deus para os fiéis. Ou seja, se existe alimentos que foi criado por Deus, existe alimentos que não são apropriados para nós. Em Apocalipse, João ainda utiliza essa linguagem profética. Percebemos, portanto, que a distinção não é meramente alimentar, trata-se de um princípio de confiança no Criador. Aquele que nos criou conhece aquilo que contribui para a nossa saúde física, mental e espiritual. Obedecer não é um caminho, um meio de conquistar a salvação. Somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas quem ama o Senhor e deseja viver de acordo com a sua vontade, como o próprio Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí, irmãos, para essa manhã eu desejo que Deus conceda um coração disposto a obedecer, não apenas quando compreendemos plenamente seus mandamentos, mas porque confiamos no caráter daquele que estabeleceu. Amém? Então, é algo de se pensar, tá, irmãos? A salvação, ela não. Você não vai conquistar a salvação pela alimentação, mas a gente tem ordenanças muito claras do que a gente pode ingerir, do que a gente não deve ingerir. Bom, que Deus abençoe a vida de cada um. Foi uma reflexão, é uma mensagem que não é muito fácil, não é muito, como que eu posso falar? Teria outras mensagens mais fáceis e mais, assim, palatáveis, vamos falar dessa forma, mas que eu acho que é extremamente importante a gente pensar. Dos princípios bíblicos, existem princípios que são imutáveis. E Gabriel, eu acredito que o princípio da alimentação. Gente, eu fui vegetariano 13 anos da minha vida. Sabe o que é isso? 13 anos. Né? 13 anos sem comer carne. Isso já é um extremo. Não é isso. O princípio divino não é esse. Né? Mas essa questão do que é limpo e impuro, né, nessa perspectiva, ela ainda permanece, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um sábado deleitoso e que meditem sobre qual é a vontade boa, perfeita e agradável, tá bom? Deus abençoe. Pode orar, meu irmão. Ah, certo, certo. Oremos então, tá bom? Grandioso Deus e grandioso Pai, que nas nuvens do céu habita, louvado seja o teu santo nome, Pai. Pai, ajuda-nos, Pai, a ser pessoas santas que procuram cumprir a tua boa vontade, Pai. Sabemos o quão é difícil, mas sabemos que é possível, Pai. Um outro aspecto também que eu não coloquei no sermão, o tempo é delimitado, não dá para colocar tudo, é o aspecto de que o pecado ele entrou através da alimentação. E aonde o pecado entrou, deve-se iniciar uma reforma, né? A Santa Ceia é a alimentação, é uma forma de purificação por meio da alimentação. Que a gente possa diariamente meditar nos princípios da Bíblia Sagrada, meditar na vontade que o Senhor quer que cumpramos, Pai. Que se tem alguma coisa que não agrade, Pai, que o Senhor revele através da tua palavra. O Senhor deixou uma Bíblia, uma carta de amor escrita a cada um dos seus filhos, Pai, que possamos ler, meditar, refletir, e que essa palavra, Pai, possa cada dia purificarmos cada dia mais. Bom, agora, Pai, desejo que o Senhor fique com cada um dos irmãos que estão aqui na ICBU, irmãos que são de outras igrejas e também guardam o sábado, pessoas que talvez não chegaram à compreensão ainda correta dos seus princípios. Enfim, Pai, que o Senhor ilumine cada alma sedenta pelo seu conhecimento, Pai. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados,
que o sangue do Cordeiro, o sangue de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, possa nos purificar cada dia mais, Pai. É o que eu desejo e é o que eu te peço, não porque haja mérito em nenhum de nós, Pai, não há mérito algum, mas sim nos méritos do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que te rogamos e pedimos.